senão eu esqueci, iria esquecer. Bem, já estamos então gravando a aula, tá? Então, pessoal, na verdade, nós vamos continuar aquela aula sobre a primeira lei de Mendel. Hoje a ideia é a gente só acabar alguns conceitozinhos bem breves sobre a primeira lei de Mendel. E como eu estava respondendo aqui para a colega de vocês, a gente aproveitar para fazer alguns exercícios juntos, tá? São exercícios bem simples aí da primeira lei de Mendel, de genética, iniciais, né? Para a gente treinar um pouquinho para a prova da semana que vem, tá? Então, Raul, por gentileza, passa aí o próximo slide. Veja bem, pode clicar, Raul. Pode clicando, que aí eu já explico tudo aqui. Maravilha. Então é o seguinte, isso aqui é uma demonstração de como funciona, então, a frequência fenotípica da geração 1, né? Quando ele realizou o cruzamento de sementes amarelas, lembra que o amarelo era a característica, no caso, dominante, né? Cruzando com sementes verdes que era a característica recessiva. Lembra que no caso do primeiro cruzamento, o Mendel sabia que eram características puras, né? Vamos só lembrando da última aula, tá? Então, o que acontece? Ele sabia que as ervilhas puras aqui, no primeiro cruzamento P1, que é a geração parental 1, né? Ele sabia que a ervilha pura era homozigota, ela tinha dois genes iguais, né? Dois genes dominantes errão, para a característica lisa, exatamente pelo fato de que não havia sido misturado, tá? Cruzada com uma ervilha rugosa, também homozigota, né? Errinho. Vamos lembrar da aula passada que quando você tem um gene dominante, você representa pela letra maiúscula. Lembra? Só fazendo uma revisão. Quando você tem um gene recessivo, você representa por uma letra minúscula. O Lincoln, da onde vem esse R? Por que é R? Aula passada. R é a primeira letra da característica recessiva. Então, a característica recessiva não é rugosa. Primeira letra da rugosa é R. Então, nós usamos sempre para representar os genes a primeira letra da característica recessiva. Rugosa, R, né? Portanto, o gene para lisa é R maiúsculo, o gene para rugosa é R minúsculo, tá? Só para deixar bem claro aqui. Como a planta mãe lisa tem a característica pura, ela é homozigota, também o conceito da aula passada. Homozigotos são dois genes iguais. Então, ela traz os dois genes errão, tá? Que vão ser cruzados com uma outra planta, que é a rugosa, que tem na sua carga genética dois genes errinho. Veja, na produção de gametas, o Raul, vê se você consegue pôr a setinha aqui no G. Está vendo o G aqui, ó? Aí, ó, o G, onde o Raul está indicando, a plantinha errão, aqui de cima, ela só produz um gameta, que é o gameta errão. Lembra que na meiose, a meiose é um processo que você reduz a carga genética, né? Se eu tenho errão, todos os meus gametas vão levar o gene com apenas um errão. Não tem outro tipo de cromossomo para eu produzir, né? Pode seguir aí a seta, Raul, para esse errinho aqui, ó. O errinho da mesma forma, ele só vai produzir um gameta errinho. Veja, na fecundação, sempre é importante você lembrar, nós estamos aqui em gametas. O gameta do pai vai encontrar com o gameta da mãe. Esse é um processo que ocorre ao acaso, tá? Então, o gameta só tem um tipo de encontro possível aí. O errão vai se fundir ao errinho e vai formar um indivíduo híbrido errão-errinho. Vem cá, quem domina quem? O liso domina o rugoso ou o rugoso domina o liso? Lembra? Característica lisa é dominante. Perdão, aqui no caso, eu pus a resposta aqui, na verdade, errado. Eu escrevi amarela, que na verdade é 100% de ervilha lisa, né? Eu estou falando de... Eu pus errado aqui, pessoal. Eu pus ervilha amarela e verde. Na verdade, é ervilha
lisa e rugosa. Perdão, tá? Foi um erro meu. Então, a frequência fenotípica da geração 1, eu vou ter 100% das ervilhas lisas. Só para lembrar, alguém se lembra o que é fenótipo da aula passada? Alguém se lembra? O que é o fenótipo que nós falamos? Fenótipo é a característica visual que você enxerga, tá? Então, a hora que eu bato o olho na ervilha, eu vejo que ela ou é lisa ou é rugosa. Ou ela é amarela ou ela é verde. É o que eu vejo da característica genética. Tudo bem? Então, simplesmente, isso é uma representação do que ocorreu no cruzamento. Vocês entenderam essa representação que eu fiz genética? Tem alguma dúvida sobre isso? Se tiverem, por favor, perguntem. Entenderam? O que você não entendeu, Stephanie? Preciso saber, assim, qual seria a parte específica. Ah, não tem dúvida, entendi. Perdão, achei que você não tinha entendido alguma coisa, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte? Ficou claro? Então tá ótimo. Então pode passar, Raul. Espera aí, gente, só um pouquinho. Desculpa, eu estava com o meu ar-condicionado ligado aqui, fui desligado. Então, essa é uma outra questão. Pode ir dando clique aí, Raul. Pode ir dando clique. Isso. Pode ir dando clique aí. O último. Tá. Agora nós vamos ver a frequência fenotípica da geração F2. Lembra que o Mendel pegava os híbridos de F1 e cruzava entre si e obtinha uma geração 2, né? Vamos ver a geração fenotípica. Eu cometi um erro aqui, peço perdão, e eu escrevi aqui, ó, semente amarela e semente amarela. Esqueçam, isso foi um erro do Lincoln. Aqui, na verdade, é semente lisa e lisa, tá? A característica é lisa rugosa. Não é amarela e verde. Foi um erro meu, perdão, tá? Então, aqui na geração P2, o Mendel pegou duas plantas híbridas heterozigotas, duas plantas lisas, errão, errinho, tá? O meu querido Raul, põe no G aqui nos gametas, tua setinha. Veja agora que o indivíduo híbrido errão, errinho, ele produz dois tipos de gametas. 50% dos gametas dele levam a característica liso e 50% característica rugoso. Ele pode produzir dois tipos de gametas diferentes na meiose. A mesma coisa ocorre com a outra planta lisa, que ele vai ser cruzado. 50% dos gametas traz a característica lisa e 50% característica rugosa. Veja que agora eu tenho outros encontros de gametas possíveis. O Raul, vê se você consegue fazer aí para mim. O errão aqui, Raul, ele pode cruzar. Esse primeiro errão, ele pode cruzar com o primeiro errão ali do segundo indivíduo. Quando encontra esse errão com esse errão, produz o errão, ó. Tá vendo aqui? Produz um indivíduo homozigoto liso. Mas pode haver um outro encontro, que é esse errão com o errinho, aqui, ó. Vai produzir o híbrido heterozigoto, errão, errinho. Este errinho do pai, ele pode encontrar com o errão da mãe. Vai produzir o heterozigoto, errão, errinho. Finalmente, um último encontro gamético possível, o errinho com o errinho vai produzir o homozigoto recessivo, tá? No caso, vai ser a semente aqui rugosa, né? Errinho, errinho. Então, a frequência fenotípica visual, né, de F2 que eu vejo é o seguinte. Veja bem, 3/4 dessas ervilhas elas serão lisas, porque toda ervilha que tem um gene dominante errão, ela é lisa, lembra? Então, a homozigota é lisa, essas híbridas aqui são lisas, 75% ou 3/4 dessa ervilha de F2 serão lisas, e apenas 25% ou 1/4 dessas ervilhas elas serão rugosas, tá? Então, isso é apenas uma representação, digamos assim,
dos genes, né? Do cruzamento que o Mendel fez nos genes, tá? Para que aparecesse isso e fosse representado isso. Veja que o que eu estou fazendo é um cruzamento de, na verdade, estou querendo obter uma frequência de fenótipo daquilo que é visual, que eu vejo. Pode passar, Raul. Agora eu tenho um exercício aqui que eu queria ver se vocês conseguem fazer. A partir desses conceitos, vamos ver se vocês conseguem fazer esse exercício, pessoal. Sem pressa. Então vamos lá. Do cruzamento de um casal de ratos de cauda curta, tá? A Stephanie está falando que ela acha que é a alternativa aí. Vamos lá. Do cruzamento de um casal, o Tiago está falando que acha que é aí, a, tá? Do cruzamento de um casal de ratos de cauda curta, nasceram ratinhos de cauda curta e um ratinho de cauda longa, tá? O Murilo está na E, o Vitor está na E. Veja bem, eu pergunto para você: se você pega dois indivíduos de um mesmo caráter, de um mesmo fenótipo, cruza, e nasce um filho de um fenótipo diferente, significa que essa característica é dominante ou recessiva? Por exemplo, você concorda comigo que se eu tiver dois pais que têm uma característica recessiva, é impossível eles terem um filho com outra característica? Porque, por exemplo, ó, vamos pegar o Raul, põe no exemplo anterior aí. Põe no slide anterior. Pode voltar mais um, Raul. Pode voltar mais um. Vamos pegar nesse exemplo aqui, ó. Se eu pegar uma ervilha errinho, errinho, que é recessiva, e cruzar com uma ervilha errinho, errinho, só vai nascer errinho, errinho. Não tem possibilidade de nascer outro. Então, assim, quando os pais são recessivos, só nasce característica recessiva, você entende? Porque os pais são homozigotos. Então, se eu cruzo ervilha rugosa com ervilha rugosa, não tem como nascer ervilha lisa, você entende? Porque a característica é recessiva. Pode passar, Raul. Mas, quando eu cruzo uma característica dominante com outra característica dominante, que é o que você está vendo aqui, veja que pode nascer filhos com a característica dominante, a maior frequência, mas pode nascer com a característica recessiva também, entende? Então pode passar, Raul. Então veja bem, olha o que ele fala: do cruzamento de um casal de ratos de cauda curta, nasceram ratinhos de cauda curta e um ratinho de cauda longa. Isso significa que a cauda curta é uma característica dominante ou recessiva? Dominante, né? É uma questão assim de você deduzir. Então, aqui já mostrou para nós que a característica pelo enunciado, a genética precisa prestar muita atenção no enunciado, tá? Já mostrou para nós que a cauda curta é dominante sobre a cauda longa. Bem, foram feitas então várias suposições a respeito da transmissão. A A está correta, não tenha dúvida. A B, ambos os pais são homozigotos. Não, porque se eles fossem homozigotos, não nasceria filho de cauda curta. C, ambos os pais são heterozigotos. É verdade, porque tanto é verdade, porque o fato dos pais serem heterozigotos gerou um ratinho de cauda longa. Então tem duas alternativas corretas aqui, né? A A e a C. De fato, como vocês falaram, a alternativa correta é a E. Muito bom, gente. Essa turma de vocês é muito boa.
Vocês são muito inteligentes. Parabéns. A alternativa é mesmo. Pode passar, Raul. Aqui está só uma explicação um pouco mais, assim, esquematizada dessa questão, né? Então tá aqui, ó, tá aqui o ratinho heterozigoto, certo? Cruzando com outro ratinho heterozigoto para tamanho de cauda. Pode clicar aí, Raul. Mais uma, tá? E aí gerando filhos, né? Filhos. O Tiago, qual que é a pergunta do Tiago? Olha, Tiago, se um dos pais for homozigoto, é impossível de eles terem um filho de cauda longa, tá? Então não poderia, não. Se um dos pais fosse homozigoto, não haveria chance zero de eles terem um filho de cauda longa. E o enunciado do problema fala que eles tiveram um filho de cauda longa, então aí seria impossível, tá? Por isso que a gente deduz de que os pais eram heterozigotos. Genética é o seguinte, é uma questão assim. Genética, a gente tem que concluir o que é possível, o que poderia ter acontecido na real, entende? Se é impossível ter acontecido, tipo assim, ó, essa hipótese que você está me levantando é impossível. Porque se um pai fosse homozigoto, não poderia ter nascido um filho de cauda longa. Então, isso que você está me apresentando seria impossível. Eu não posso considerar essa possibilidade, entende? Pode passar, Raul. Agora vamos falar do genótipo. O que é o genótipo? Pessoal, o genótipo é a representação do gene, tá? Fenótipo é aquilo que eu vejo visualmente. Então, tipo, cor da ervilha, forma da ervilha, tamanho da planta, tudo isso é fenótipo, tá? Posição da flor na planta, fenótipo. O que é o genótipo? É a representação com letrinhas do gene. Então, o genótipo é uma palavra que vem do grego, significa uma característica, né? Aquele que provê uma característica. Então, assim, ele refere-se exclusivamente à constituição genética do indivíduo. O genótipo é uma representação, né? Nós não vemos o genótipo. Nós sabemos que todo indivíduo tem um genótipo, mas nós não vemos ele porque ele está dentro das células. Ele é a constituição genética do cara, entende? Então, em suma, os genes que ele possui para aquela certa característica. No caso da semente de ervilha, por exemplo, nós vimos aí que para a questão da ervilha ser rugosa ou lisa, nós temos 3 diferentes genótipos. Ou o cara, ele é dominante, tá? Ele é homozigoto dominante, errão, errão. Nesse caso, ele vai ter o fenótipo de ervilha, no caso, lisa. Ou ele é o heterozigoto errão, errinho, também ele vai ter o fenótipo de ervilha lisa. Ou ele é um homozigoto recessivo, errinho, errinho. Nesse caso, ele vai ter o fenótipo rugoso. Entendeu? Então, é a representação, na verdade, o genótipo genética de qual é a carga genética desse indivíduo para aquele certo característica. Uma coisa que é muito importante dizer para vocês é que a genética não pode tudo. As pessoas acham assim, que o cara tem uma constituição genética, então ela pode tudo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa tem uma constituição genética, o pai e a mãe dela passaram genes para essa pessoa ter 2 metros de altura. Essa pessoa com certeza vai ter 2 metros de altura. Invariavelmente. Ou existem outros fatores que determinam a altura da pessoa para além da genética? O que vocês acham? A Marielle está falando que é alimentação. Exatamente, Marielle. Não adianta. Se a pessoa tem gene para ter 2 metros de altura e não comer proteína suficiente e não tiver uma alimentação adequada, não interessa que ela tenha um gene para ter 2 metros, ela não vai ter 2 metros. Você quer ver um outro fator que interfere na altura do indivíduo? O número de horas de sono, por incrível que pareça.
Um outro fator que interfere na altura do indivíduo é o seu meio social, até psicológico. Então, nós temos vários fatores ambientais que, na verdade, se conjugam com a característica genética da pessoa para determinar o fenótipo. Então, o fenótipo não significa apenas a expressão do genótipo, tá? É isso que está mostrando nesse slide aqui. O fenótipo, na verdade, ele representa uma interação entre o genótipo e as influências do ambiente. Isso é muito importante, tá? Fica muito difícil, muitas vezes, nós sabermos até que ponto um certo caráter foi definido pelo genótipo ou pelas influências ambientais. Na verdade, é um conjunto dessas duas coisas. Eu vou te dar alguns exemplos. Pode passar, Raul. Vocês já viram essa flor de hortênsia? Conhecem essa flor aqui? É bem comum, tá? Essa flor de hortênsia, ela nasce para ter uma certa cor. Alguém vai dizer assim, mas Lincoln, essa cor é determinada pelo genótipo. Veja que a expressão genotípica dessa flor normalmente é para ter essa cor verdinha aqui, ó. Isso é o que o genótipo determina, tá? Acontece que, de acordo com o pH do solo, olha que coisa interessante. De acordo com o pH do solo, que é uma influência ambiental, a cor da hortênsia adquire uma. A cor da flor de hortênsia adquire uma outra cor. Por exemplo, se eu plantar essa planta de hortênsia num pH alcalino, ela fica vermelha. Olha que interessante. Então, esse é um exemplo da interação entre o genótipo e o meio ambiente. Se eu colocar essa flor de hortênsia num solo de pH neutro, tá? Ela nasce roxinha, assim, ó. E se eu colocar essa flor de hortênsia num solo ácido, ela nasce azulada. Então, isso é a maior demonstração do mundo de que a genética não pode tudo. A genética é um potencial, entende? Mas ela é um potencial que depende na influência dos fatores ambientais. Isso é muito importante, tá? Pode passar, Raul. Da mesma forma, vocês já viram falar de gêmeos idênticos? Os gêmeos idênticos, que são clones, que são cópias, na verdade, tá? Não são aqueles gêmeos similares, são os idênticos. Olha, essas duas menininhas aqui, elas são cópias uma da outra. Dificilmente, só quem convive sabe quem quer uma, quem quer outra. Tá? Se elas estiverem, às vezes, na sua classe, depois de um tempo você vai saber quem é uma, quem é a outra, mas tem que conviver um tempo, porque praticamente é uma cópia uma da outra. Tá? Realmente, os gêmeos univitelínicos, eles têm o mesmo genótipo, eles são idênticos, porque o que acontece no caso deles é o seguinte, é formado apenas um zigoto, sabe? Eles vieram de um zigoto, mas ocorre um fenômeno que é assim: o zigoto deveria originar uma pessoa, né? Uma pessoa. Só que o zigoto, quando ele tem 4 células, mais ou menos, em vez de ele continuar suas mitoses normais, ele se separa em dois. Então, o zigoto tinha a mesma carga genética para formar uma pessoa. Ele se separa em dois zigotos idênticos. Esses dois zigotos vão gerar duas pessoas clones idênticas. Esse é o caso dos gêmeos univitelínicos. Então, em tese, alguém vai dizer o seguinte: bom, esses gêmeos, eles são cópias, né? Eles vão ser idênticos a vida toda. Muito bem. Se eu pegar uma dessas meninas, acabou de nascer, eu pego uma dessas meninas e vou criar ela no interior da Bahia, ali na região de Ilhéus, tá? E pego uma dessas meninas aqui e vou criar ela, por exemplo, lá em Frankfurt, na Alemanha. Passado 10 anos, passado 15 anos, eu junto as duas. Elas vão continuar idênticas? Vocês acham que elas vão continuar idênticas? Não, né?
A cor da pele não vai estar idêntica, a aparência não vai estar idêntica. Às vezes muda até a coloração do olho, tá? Por quê? Porque as influências ambientais, né, não estou nem falando de influência cultural, que é monstruosa, né? Mas as influências ambientais, elas vão ser extremamente significativas, tá? Então a genética não pode tudo, a genética não é super campeã. Da mesma forma, agora vou falar de animais. Você tem programas de seleção genética que às vezes você forma um touro campeão, reprodutor, que vale milhões de reais e tal, né? Você vende o sêmen desse touro, vale muito dinheiro. Então você produz aí um bezerro, você produz um filhote que, em potencial, ele é um campeão da genética. E cria esse bezerro, todo mundo que trabalha com melhoramento genético sabe isso. Cria esse bezerro com a melhor ração, com o melhor, digamos assim, o cara é criado muito melhor do que nós, tá? Ele tem uma alimentação especial, com controle de temperatura, porque é muito investimento. Então, eles são criados realmente de uma forma impressionante. Ele tem o potencial genético para ser um grande reprodutor, mas nem por isso muitos deles desenvolvem esse potencial, sabia? Então, assim, a genética é um indicador importante, o genótipo é um indicador importante, mas, na verdade, sempre a genética ela vai resultar da interação com os fatores ambientais. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode ser determinista biológico, achar que por causa de uma genética, a genética vai imperar e vai sempre, na verdade, tá certo, se valer. É muito perigoso o determinismo biológico. O determinismo biológico gerou ao longo da história o nazifascismo, o determinismo biológico gerou durante a história a eugenia, gerou coisas horríveis na história da humanidade, entende? Então a gente não pode ser determinista, a gente tem que ser relativista, ou seja, tudo bem, estudamos biologia, aceitamos, achamos uma ciência linda, maravilhosa, mas precisamos levar, ser relativista, não achar que a genética pode tudo, tá? Porque de fato ela não pode. Vai, Raul. Pode ir clicando, Raul. Pode ir clicando. Aqui é o seguinte, é a frequência agora genotípica, tá? Eu tenho aqui a semente lisa. Eu estou repetindo aquele primeiro exemplo, só que o que eu vou fazer aqui agora é a frequência do genótipo, não do fenótipo. É o primeiro cruzamento do Mendel de variedades puras, errão, errão, lisa, errão, errinho, rugoso, gametas, errão de um lado, errinho do outro, resultado híbrido em F1, errão, errinho. Ou seja, em termos de genótipo, frequência genotípica, eu vou ter na geração F1 100% dos indivíduos heterozigotos errão, errinho. Tá? Essa é a frequência genotípica. Ô, Lincoln, eu posso dizer, nesse caso, se o exercício pedir para mim qual é a frequência genotípica, eu posso falar que é 100% liso? Está errado. 100% liso é a frequência fenotípica. Entendeu a diferença? A frequência genotípica é errão, errinho. Você tem que estar ligado nisso. Genótipo é a representação do gene. O nome está dizendo. Fenótipo é a representação da característica visual. Presta atenção nisso. A semana que vem, na prova, você tem que estar ligada, você tem que estar ligado nisso, nessa sutilidade aí. Se eu pedir na prova dê a frequência fenotípica, você tem que entender que é a característica visual. Se o Lincoln pedir a frequência genotípica, você tem que dar a frequência do gene, tá? Fica ligado nisso. Vai, Raul. Pode ir clicando aí, meu querido. Vai clicando. Mais um.
Aqui é simplesmente a frequência genotípica de F2. Eu não vou ficar repetindo muito, mas olha só, ele cruzou os híbridos. Sempre é bom a gente repetir porque vai fixando, né? Você cruzou os híbridos heterozigotos, produziu dois tipos de gametas. Aqui representa em F2 todos os encontros gaméticos possíveis. Errão, 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 errinho, errão, errinho, errinho, errinho. Veja que a frequência genotípica de F2 é diferente da frequência fenotípica. Alguém lembraria aí, por gentileza, para eu saber como é que vocês estão, qual foi a frequência fenotípica de F2? Fenótipo, qual foi? Nós vimos agora há 2 minutos atrás. Qual foi a frequência fenotípica? Boa, Tiago. Foi 3/4 lisas para 1/4 rugoso. Olha a diferença aqui da frequência genotípica de F2. Veja, 1/4 ou 25% agora no esperado genotípico são de sementes homozigotas dominante errão-errão. Metade ou 50% da frequência vão ser de sementes heterozigotas errão-errinho. Veja que a frequência do genótipo é diferente da frequência do fenótipo. 1/4 ou 25% das sementes serão heterozigotas recessivas errinho-errinho. Então perceba que nos exercícios de herança mendeliana clássica, a frequência fenotípica e genotípica na geração F2, elas diferem, tá? Elas não são iguais. Como o Tiago apontou aí, a frequência fenotípica é 3/1 e a frequência genotípica é 1/2/1, tá? Precisamos estar ligado nisso também em relação à semana que vem. Vai, Raul. Então, essa é a enunciação, né, da primeira lei de Mendel, a chamada lei da segregação dos gametas, né, ou lei da segregação dos fatores. Olha que bonitinho a enunciação dele. Cada característica genética, né, ela é formada por um par de fatores, a gente chamaria hoje de um par de genes, né, que se separam, que se segregam na formação dos gametas. Isso é meiose, olha que bonito. Os cromossomos se separam na formação dos gametas, na meiose. O Mendel é gênio, né? O Mendel é gênio, porque ele sacou a meiose, ele entendeu a meiose no século XIX, tá? A meiose só veio a ser descoberta no século XX. O cara esteve à frente do seu tempo 200 anos, só isso, tá? Ele entendeu experimentalmente a meiose. Então, indo apenas um gene ou um gameta, né, se você preferir, com igual probabilidade. Isso que ele entendeu. Pode ir, Raul. Vamos tentar fazer esse exercício, pessoal. Ele muda um pouquinho. Vitor está indicando que é a letra C a resposta.
Stephanie, letra D. Stephanie, Murilo, letra D também. A Stephanie está dizendo que esse já está um pouquinho mais confuso, né? Veja que aqui eu vou cruzar uma semente rugosa, errinho, homozigoto recessivo, com uma semente híbrida, né? Errinho. Então, o cruzamento vai ser errinho, com errinho. Esse cruzamento que vocês têm que fazer. Cruza isso, vamos ver o que vai dar. Pode passar para mim, por favor, Raul? Mais um clique. Ó, o cruzamento é esse aqui, pessoal. Uma ervilha recessiva, errinho, cruzada com uma ervilha híbrida, errinho, tá? Não tem nada de confuso. É isso que... O que vocês têm que fazer na genética é o seguinte, vou dar uma dica. Vocês têm que saber montar o cruzamento que o enunciado está falando. Se você souber montar o cruzamento, acabou. Gametas produzido. Gametas produzido. Põe a setinha aqui, por favor, meu querido Raul. Gametas produzido. O errinho só produz um gameta errinho, tá? Porque ele é um mozigoto. O híbrido produz o errão ou o errinho. Veja, aqui só há dois tipos de encontro gaméticos possível. O errinho encontrando o errão, formando o híbrido errão-errinho, ou o errinho encontrando o errinho, formando o híbrido, o homozigoto errinho-errinho. Então, qual seria a frequência de fenótipo esperada? Meio ou 50% de sementes lisas, meio ou 50%, meio ou 50% de sementes lisas, está aqui, meio ou 50% de sementes rugosas. Tá? O Vitor está falando que ele fez por uma tabela e ficou mais fácil. Pode ser feito. Aí o aluno pode usar a tabela, o aluno pode usar a forma que ele preferir para fazer o cruzamento, tá? O Murilo entendeu? A Stephanie entendeu agora? Sim, perfeito, então. Então vamos lá, Raul. Passa um. Pode passar o próximo. Vamos ver isso aqui, então. Se vocês fazem agora. Considerando a questão anterior, qual seria a frequência genotípica esperada em F2, tá? Resultante do cruzamento de ervilhas de sementes lisas heterozigotas. Vamos ver se vocês matam essa. Ele quer a frequência genotípica. Genótipo. O Vitor está dizendo aqui que a resposta é a letra E. O Vitor é rápido no gatilho, ó, e já fez.
Não sei se é, e Vitor, vamos esperar o pessoal fazer aí, vamos ver se a turma tem outra alternativa. A Stephanie está dizendo que concorda com o Vitor, que acho que é aí também. A Letícia falou que acho que é a A. O Murilo já está optando pela alternativa D de dado. O pessoal está bastante variável aqui, já tem 3 alternativas possíveis, tá? Três alternativas possíveis já. Dá uma clicadinha para mim, Raul, por favor. Raul, vamos para o próximo aí. Olha, se alguém quiser fazer por tabela, aqui eu tenho uma forma de se fazer por tabela, tá? Pegamos duas sementes híbridas, R1, R. Vão ser produzidos 2 tipos de gavetas, R1 ou R. Se você quiser construir uma tabela, pode dar os cliques aí, Raul. Se você quiser construir uma tabela, tipo assim, pondo de um lado os gametas do pai, de outro lado os gametas da mãe, e só fazer um encontro, pode ser feito. Ou simplesmente ligando os gametas, né? De qualquer maneira, o resultado vai dar esse daí. 1/4 ou 25% dos indivíduos homozigoto dominante R1, meio ou 50% dos indivíduos, tá? Heterozigotos híbridos R1, R. 1/4 ou 25% dos indivíduos homozigoto recessivo R1, R. Voltando lá, Raul, seria a alternativa de fato E, né? Acho que é a E, né? Alternativa E. Tá? Então, entenderam, gente? Precisa ficar de olho, porque realmente engana, né? Você vê, faz engano aqui, ó, a D enganou por quê? Porque ele colocou 50% R1, R. Não é 50% R1, R. É 50%, tá? Peraí. Ah, é que aqui, rapaz, espera aí, é rugoso, né? Ah. Então, ó, você viu? Ele está mostrando aqui. Pode passar, Raul. Aqui mais um, mas vamos mais um exercício. Não, você tem razão, Vitor, é que pode ter sido uma. Você tem razão, Vitor, é que pode ter sido um erro aqui de digitação mesmo, tá? Aqui, pessoal, do cruzamento de 2 linhagens de tomate, uma que produz estames vermelhos. Estame é a parte de reprodução masculina da planta, tá? Da flor da planta. Então, uma que produz estame vermelho e outra que produz estame amarelo resultaram em F1, indivíduos produzindo apenas estames vermelhos. A cor dos estames, a cor vermelha dos estames deve ser o quê? Pelo que vocês conhecem de mendelismo clássico. Muito provavelmente o que todos estão colocando, né? Uma característica dominante, porque só ela que surge em F1, tá? Vai, Raul. Pode passar.
É isso aí. O resultado, a resposta é essa. Pode ir, Raul. Mais um. No F2 do problema anterior, devemos esperar que proporção? É o híbrido. Vitor, Marielle, Murilo, Stephanie e Thiago, todo mundo optando pela letra B, ou seja, 3-1, né? 3 plantas de estame vermelho na geração F2, tá? Cruzando os híbridos, aqui eu estou falando de fenótipo, né? 3/4 ou 75% de estames vermelhos para uma planta de estame amarelo. É isso, né, gente? Cruzando no fenótipo vai dar isso de fato. Pode ir, Raul. Isso é apenas o resultado. A gente está vendo aí o cruzamento. Pode ir, Raul. Vamos ver essa. Hum. Essa é uma pergunta bem teórica e bem interessante. O Tiago já respondeu que é a A e o Vitor também. O Vitor, a Marielle colocou a B. A Stephanie a B também. Veja, a dominância é o seguinte, né? A dominância, por exemplo, eu tenho o fenótipo semente lisa. A semente lisa é o fenótipo. Eu posso ter quantos genótipos para semente lisa dominante? 2, né? Eu posso ter o homozigoto dominante ou eu posso ter o híbrido, o heterozigoto. Então, de fato, é a alternativa A, né? No caso da dominância, 2 genótipos diferentes eles podem apresentar o mesmo fenótipo, tá? Essa é a única possibilidade possível aí. No caso da alternativa B, 2 fenótipos diferentes podem corresponder ao mesmo genótipo, não, tá? Isso aqui não dá, tá? Isso aqui não é certo. Vai, Raul. Pessoal, olha, pode passar aí. É o seguinte, eu acho que tá bom. Eu tinha, inclusive, uma outra aula sobre aprofundamento de primeira lei de Mendel, mas eu acho que bastou. Eu queria fazer uma convocação. Quem que é? Tem algum representante da sala aqui, nessa aula hoje? Tem alguém que responde? O Dudu, ele está aí? Eduardo, seguinte, eu vou te pedir um grande favor. Eu queria que você avisasse todos os colegas de vocês que a semana que vem nós vamos ter uma prova, então, de biologia, tá? No nosso horário de aula, na quinta-feira, que vai ser a única avaliação que nós vamos fazer nesse bimestre, e que, portanto, eu preciso da presença de todos os alunos, tá? Se alguém tiver alguma impossibilidade de vir na aula quinta-feira, eu preciso que me avise com antecedência, tipo assim, professor, eu não vou, eu já te respondo, Stephanie, só um minutinho. Professor, eu não vou poder vir porque eu tenho um problema assim, assim, assim. Me avisam uma antecedência que a gente vê uma outra forma de avaliação. Mas você faria isso para mim, Eduardo, por favor? Eu precisaria que todos Já fossem. tá até avisado, professor. Já colocaram lá no grupo. Tá, te agradeço muito, tá? A prova vai durar o seguinte: a prova vai ser das 15 para as 11 até 11h30. Dá para você, Stephanie? Então vai ser, beleza, tá?
vai ser das 15 para as 11 até as 11h30. Vai durar 45 minutos. Todos podem esse horário? É o horário nosso, normal de aula, tá? Certo? Vai ser constituída de 10 questões, já vou explicar direitinho. 10 questões de múltipla escolha. Só que essa prova eu vou fazer uma sistemática diferente. Vocês vão poder fazer apenas uma tentativa de resposta. Tá? Fiquem atentos, porque vocês não vão poder mudar a resposta. Tipo assim, fez a opção pela alternativa, está feito. Entende? Fiquem atentos. Se você fez a opção, você não vai poder mudar. Tá? Eu vou deixar tudo as regrinhas lá certinho, escrita na prova. Ela vai ter um horário para começar. O horário é automático, vai começar realmente às 10h45 da semana que vem, na quinta-feira, tá? Tudo bem, pessoal? Então, e o que vai cair na prova vai ser a matéria que você teve, tá? Durante esse bimestre aqui. Você pode usar durante a prova, você pode usar as aulas gravadas, você pode consultar as aulas que foram postadas, tá? Você pode consultar outros materiais de genética que você quiser, não tem problema nenhum, tá? Olha, com relação a essa lista de exercício aí, o Stephanie, eu preferia que vocês treinassem com exercícios da própria internet. Você tem lá a lista de exercícios sobre meiose, sobre mitose, entende? Sobre primeira lei de Mendel. Enfim, eu não quero, porque o que eu não vou fazer é o seguinte: muitos professores, eu vou te explicar, eles dão uma lista de exercícios para os alunos e tiram alguns exercícios dessa lista e põem na prova, não é assim? Eu não faço isso, tá? Então eu prefiro que vocês treinem a partir de exercício coletado mesmo aí por aí, internet e tal, porque eu não trabalho dessa forma, tá? Então, assim, são exercícios que eu vou falar para vocês, são simples, prova com consulta, vocês podem consultar vocês mesmos, a Deus, aos colegas, entende? Consultar o seu coração, consultar a parte emocional, consultar o seu amor, consultar, enfim, consultar o que vocês quiserem durante a prova, tá? E eu espero já de antemão, desejo uma ótima sorte para vocês na prova, tá bom? Ó, o Aramis está falando que coisa linda, romântica, né? Já espero para vocês uma ótima prova, tá bom? E é isso. Aí faremos essa prova semana que vem. Se alguém tiver algum problema, alguma coisa, por gentileza, entre em contato comigo. Aí a gente tenta resolver de outra forma. Tá bom, meus queridos? Meus queridos e minhas queridas? É isso. Muito obrigado, tá? Uma ótima semana para todos, para todas. Eu vou parar a nossa gravação aqui. Deixa eu parar aqui agora. Posso começar a falar bobagem. Espera um pouquinho. Quer dizer, eu falei bobagem até agora, mas